Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Queriam prender o tenente-coronel Negra que acompanhava um soldado morto. Grande erro. Na pequena cidade de Reedville, em Carolina do Sul, o verão caía como um cobertor de chumbo sobre os prédios baixos e as estradas empoeiradas. No aeroporto militar, o asfalto brilhava ao sol do meio-dia, fazendo o horizonte ondular como uma miragem. Apesar do calor, tudo estava congelado, como se estivesse suspenso num momento fora do tempo. E havia um carga C-17 Globemaster III, maciço e silencioso, tinha acabado de pousar. Quando a escotilha traseira se abriu lentamente com um estrondo surdo, uma cerimônia fúnebre informal foi organizada em religiosa calma. Os motores ainda giravam suavemente, mas ninguém falava. O protocolo militar exigia silêncio. Respeito. Atenção! Da barriga do dispositivo, um caixão coberto com a bandeira estrelada emergiram, cuidadosamente carregados por 6 soldados. Cada um de seus passos era medido, solene. Era o corpo do sargento Marcus Delaney, morto em combate aos 24 anos, durante uma missão de reconhecimento em uma região instável do norte do Mali. Uma emboscada. Uma bala na garganta. Um momento de desatenção, e a eternidade como consequência. Ao lado do caixão caminhava uma mulher, tenente-coronel Naomi Negra, alta e imponente em sua dignidade. Ela vestia o uniforme impecavelmente passado do exército americano, com a insígnia brilhando em seu peito. Seu rosto estava fechado, mas seus olhos revelavam uma profunda emoção, contida por anos de experiência e disciplina. Naomi era afro-americano, filha de um ex-mecânico do exército e de uma enfermeira de Atlanta. Ela havia trilhado seu caminho ao longo de anos de serviço, missões hostis, intervenções humanitárias, perdas e sobrevivência. Ela vira irmãos caírem, crianças chorarem, civis morrerem, mas nada atenuava seu senso de dever. Naquele dia, ela não estava acompanhando nenhum colega. Ela acompanhou um soldado abandonado pelo mundo. Marcus não tinha pais, esposa ou parentes conhecidos. Ele cresceu em lares adotivos em Ohio antes de se alistar aos 18 anos. O exército era sua única família. E agora ele estava voltando para casa, sem ninguém esperando por ele. Foi essa ideia que quebrou algo em Naomi quando ela viu seu nome na lista de morte. Ninguém deveria fazer essa jornada final sozinho. É uma regra não escrita nas fileiras. Quando um soldado cai, alguém o traz de volta. E esse alguém se torna temporariamente sua voz, seu silêncio, sua testemunha. Ela se ofereceu como voluntária companheiro de honra, um papel sagrado nos círculos militares, embora raramente discutido na mídia. Não era uma ordem. Não era uma missão. Era uma escolha do coração, um ato de lealdade invisível, mas significativo. Ela observara a preparação do corpo, passara a noite em vigília ao lado dele na base aérea de Ramstein, na Alemanha. Depois, voara com ele sem tirar os olhos do caixão. Na pista de Reedville, ela andava em ritmo de caminhada, perfeitamente sincronizada com os carregadores. Cada movimento era codificado, mas carregado de graça e gravidade. Seu olhar nunca vacilou. Ela suportou a dor com elegância por este jovem cuja vida fora curta demais para conhecer a honra que ela lhe oferecia. Noemi não conhecia Marcus, mas ela sabia o que significava ser invisível em seu próprio país, de ser negra, pobre, sem nome. E ela se recusou a permitir que este soldado, um irmão, no sentido mais profundo da palavra, fosse reduzido a uma estatística. Ao acompanhá-lo até seu local de descanso final, ela lhe ofereceu muito mais do que uma escolta. Ela lhe devolveu a humanidade. Ela mal havia posto os pés no chão em chamas do terminal militar quando o tenente-coronel Naomi Negra foi interceptada. Um homem uniformizado caminhou rapidamente em sua direção, parecendo apressado, quase perturbado por sua mera presença. Ele usava as listras de principal e um nome bordado no peito, cair sobre. Ricardo Fallon, branco na casa dos 50, cabeça raspada, maxilar definido. Pertencia àquela geração de oficiais para quem a aparência importava quase tanto quanto a autoridade. Recentemente promovido, ele usava sua nova patente como uma armadura, carregado de uma importância que ainda não havia dominado. Seu olhar pousou brevemente nas listras de Naomi, depois retornou ao seu rosto, sem disfarçar uma certa irritação. Você é? Ele perguntou, seu tom de voz áspero, soando mais como um desafio do que uma pergunta real. Naomi não apertou os olhos. Manteve-se ereta com o olhar firme, apresentando sua resposta como uma declaração. Tenente-coronel Naomi Negra, estou aqui como um companheiro de honra. Acompanho o sargento Marcus Delaney até seu local de descanso final. Seguiu-se um breve silêncio.
Fallon franziu a testa e deu um passo para o lado, como se a examinasse sob a luz. Observou seus gestos em busca de algo que justificasse seu desconforto, mas encontrou apenas disciplina, retidão e autoridade. Ele não era da sua unidade, ele respondeu, enfatizando cada palavra como se fosse uma fronteira que ela havia cruzado sem permissão. Você não precisa comparecer à cerimônia. Nós cuidamos disso. Naomi respirou fundo lentamente. Ela já ouvirá aquele tom 1000 vezes, em 1000 situações. Não se tratava de administração militar. Era desprezo disfarçado de procedimento. Este tom que dizia, você não deveria estar aqui. Você é uma mancha na paisagem. Mas ela não abriu mão de sua calma. Sou responsável por Marcos até que ele seja enterrado, disse ela calmamente. Foi o que prometi. E vou cumprir essa promessa. Fallon franziu os lábios, como se a declaração tivesse sido uma provocação. Consultou brevemente um tablet que segurava ao lado e deu de ombros, fingindo indiferença. Mas não o fez. Estava tentando descobrir como descartá-la, como justificar seu desejo de excluí-la do protocolo. Porque, no fundo, não era o que ela fazia que o incomodava, mas o que ela era. Uma mulher, negra, de alta patente, desacompanhada, consciente de sua posição. E isso, na mente de Fallon, desafiava crenças profundamente arraigadas. Esta área é reservada para a família e oficiais relevantes, disse ele secamente, posicionando-se ligeiramente no caminho dela. Como se pudesse bloquear tanto seu corpo quanto sua vontade. O silêncio que se seguiu foi denso. 2 soldados, não muito longe, observavam discretamente a cena. Um deles, um jovem cabo latino chamado Rivera, estremeceu de desconforto. Ele sabia quem ela era. Muitos sabiam. Mas Fallon, obviamente não sabia, ou não queria saber. Naomi o encarou por um longo tempo. Em seus olhos não havia raiva, mas uma calma e uma intensidade inconfundíveis. Ela se aproximou com passos lentos e medidos e falou com uma voz quase inaudível, mas cada sílaba ressoava como uma martelada. Major Fallon, o que você vê é um uniforme. O que você questiona é a honra de um compromisso. Estou aqui por um soldado caído. E não preciso da sua permissão para amá-lo como um irmão. Ele ficou paralisado. Uma tensão quase palpável crescia e algo brilhou nos olhos de Fallon. Ele compreendeu vagamente que talvez tivesse acabado de cruzar a linha. Mas seu ego o impedia. Seu status recém-adquirido, seu medo de ser desafiado por uma mulher negra, tudo isso ainda o impedia de recuar. Mas logo ele não teria escolha. Enquanto Fallon se preparava para levantar a voz e impor sua autoridade uma última vez, uma voz profunda, lenta e contida levantou-se atrás dele, cortando como um golpe de sábio silêncio. Major Fallon. Sugiro que consulte imediatamente o arquivo de serviço do Tenente-Coronel Negra. O major congelou. A voz veio da entrada da sala de reuniões e carregava consigo estapeso raro de quem não precisa mais levantar a voz para ser obedecido. Naomi não se virou. Ela sabia exatamente de quem era a voz. Fallon, no entanto, virou-se, com o rosto contorcido de irritação, antes de empalidecer ligeiramente. Diante dele estava General aposentado Carlton Reis, um homem cujo nome por si só bastava para silenciar qualquer quartel-general no país. O homem era branco, alto, de ombros largos apesar da idade, e vestia um terno azul marinho simples. Seus cabelos prateados estavam impecavelmente aparados, e seus penetrantes olhos azuis exalavam aquela clareza silenciosa que só vinha com o tempo, e com o derramamento de sangue. Reis avançou lentamente com uma bengala na mão, uma lesão no joelho esquerdo causada por um ataque em Kosovo, da qual Fallon saberia se tivesse lido mais do que os resumos de carreira de seus superiores. General Reis, gaguejou Fallon endireitando-se de repente, postura rígida, mão quase tremendo em meia saudação. Descanse, Major. Não é você quem está sendo homenageado hoje. O tom era neutro, mas cada palavra soava com precisão cirúrgica. Naomi então virou a cabeça levemente, mal conseguindo sorrir de gratidão respeitosa. Reis se posicionou entre Fallon e ela como uma barreira humana contra a estupidez, então se virou para Naomi, acenando com a cabeça. Tenente-Coronel Negra, é uma honra revê-lo. Senti sua falta em Fort Drum. Naomi respondeu em tom sóbrio e humilde. A honra é minha, general. Sinto muito pelo Marcos. Fallon, cada vez mais desconfortável, procurou palavras como um soldado procurando uma saída em um campo minado. Eu não quis ser desrespeitoso, eu só pensei que bem o protocolo exige. Reis levantou a mão para silenciá-lo. Lentamente. Firmemente. Você já fez isso, Major. E você sabe disso. Seguiu-se um longo silêncio. E deixe-me ser claro,
Essa mulher que você acabou de menosprezar com sua arrogância, comandou tropas em 3 teatros de guerra. No Iraque. Ela salvou um batalhão cercado por 36 horas sob fogo constante. No Afeganistão, ela evacuou uma vila inteira de civis, liderados por crianças, sob fogo com um único helicóptero que teve uma falha no rotor. E na Somália, ela liderou a Operação Eco Dager. Você sabe o que foi isso? Não? Eu te perdoo. Porque se você soubesse, teria ficado quieto no momento em que ela pôs os pés aqui. Fallon abaixou a cabeça ruborizada, respirando em rajadas curtas. Agora ele se lembrava. A Adaga de Eco foi uma missão ultra-secreta durante anos. Centenas de vidas civis foram salvas. Uma negociação direta com o Senhor da Guerra. Comandado por uma mulher. Esta mulher, Reis continuou, em voz mais baixa, mas ainda mais séria. 2 estrelas de prata. UMA estrela de bronze. E coração púrpura por um ferimento no peito enquanto protegia um soldado mais jovem. Ela recebeu cartas pessoais de recomendação do presidente. Ela estava auditor sênior em West Point depois de treinar 2 gerações de oficiais. E ela está aqui hoje não pelas honras nem pela sua reputação, mas para um soldado caído que ninguém esperava. O velho general então se aproximou lentamente de Fallon, olhando diretamente nos olhos, e terminou com uma voz mais suave e mais implacável. E hoje ela confronta você com o que você não conseguiu ver, sua ignorância. Então ele se virou para Naomi, com a mão descansando brevemente em seu peito. Obrigada por estar presente, Naomi. Nem os mortos estão sozinhos quando você está ao lado deles. Ela inclinou a cabeça levemente. Fallon, por sua vez, não tinha mais nada a dizer. Ele tinha acabado de ser silenciado, não pela hierarquia, mas por evidência de sua pequenez comparada à sua real grandeza. Algumas horas depois, o sol começou a descer lentamente, suavizando a luz nas colinas verdes de cemitério memorial de Ridgeville, um cemitério militar cuidadosamente cuidado, onde cada pedra branca parecia carregar uma história. O ar estava quente, mas o vento havia aumentado, acariciando suavemente as bandeiras americanas que tremulavam em meio tom. Em um gramado marcado por cordas pretas, o caixão de Marcus Delaney, coberto com uma bandeira cuidadosamente dobrada na largura, jazia em uma plataforma escura, cercado pelo silêncio. Ao redor dele, dezenas de soldados se reuniram. Não havia parentes, nenhuma viúva, nenhuma foto pendurada nos assentos. Mas havia irmãos e irmãs de armas de vários estados, às vezes em trajes civis, às vezes de uniforme. Velhos de costas curvadas, jovens de ombros retos, médicos de campanha, soldados convalescentes apoiados em muletas. Alguns não o conheciam. Outros tinham encontrado Marcos uma vez, talvez 2 vezes. Mas todos estavam lá. Por lealdade. Por princípios. Por dever moral. E no centro desta assembleia estava a tenente-coronel Naomi Negra. Ereta como um pilar de honra, mãos cruzadas atrás das costas, uniforme perfeitamente passado, botas alinhadas no chão. Ela ainda usava seu distintivo, mas sem orgulho. Naquele dia, ela não estava lá como superiora. Ela estava lá como guardião de um silêncio sagrado. Quando a corneta soou, lenta, profunda, de cortar o coração, uma emoção reprimida subiu à garganta de todos. As primeiras notas de torneiras, essa música fúnebre que encerra vidas muito cedo, flutuava no ar como uma oração sem palavras. Naomi avançou lentamente. Suas botas mal faziam barulho na grama cortada. Alcançando o caixão, ela estendeu a mão enluvada de branco e a pousou delicadamente sobre a madeira envernizada. O gesto era simples, mas carregava o peso de uma promessa cumprida. Então ela sussurrou, numa voz que só aqueles ao seu redor conseguiam ouvir. Você pode não ter sido conhecido aqui, Marcos. Mas você era um irmão de armas. E você não voltará sozinho. Seus olhos, que tinham visto o horror da guerra, então se afastaram, derramou uma lágrima. Só uma. Silenciosa. Digna. Autêntica. Ela permaneceu assim por alguns segundos, imóvel, depois deu um passo para trás, endireitou-se e levantou a mão direita em uma rigorosa saudação militar. O vento parou. O silêncio era absoluto, até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Os homens e mulheres presentes saudaram-nos, um a um, em fileiras espontâneas. Não havia fileiras. Não havia mais distinção. Não havia apenas corações alinhados em respeito. Em seguida, a bandeira foi dobrada lentamente com cuidado religioso. 3 pontas, 13 dobras e finalmente o triângulo perfeito. Um oficial a entregou a Naomi, já que não havia mais ninguém para recebê-la. Ela tomou a bandeira como um santuário, apertou-a contra o peito por um breve momento e em seguida colocou-a sobre o túmulo. Um padre militar leu uma breve oração. Então o silêncio retornou.
Naomi deu um passo para trás, deixando a terra ser despejada. Um punhado. 2, 3. E neste ritual havia algo mais poderoso que qualquer medalha. Uma comunidade de almas, reunidas para impedir que o esquecimento cubra uma delas. O sol já estava baixo no céu. Ele banhava o cemitério militar de Ridivillele de uma luz alaranjada, quase dourada, como se o próprio céu estivesse saudando o sargento Delaney uma última vez. Os convidados se dispersaram, alguns lentamente, outros silenciosamente, com os rostos tensos e os pensamentos pesados. Naomi Black estava se afastando. Ela caminhava sozinha, com o boné na mão, o olhar fixo à frente, como se ainda carregasse Marcos nos ombros. Na outra mão, ela segurava a bandeira cuidadosamente dobrada, um triângulo pressionado contra seu peito. Mas quando ela chegou ao portão do cemitério, uma voz hesitante falou atrás dela. Tenente-coronel Negra? Ela parou. Virou-se lentamente. Ricardo Fallon, o major que algumas horas antes tentara empurrá-lo, estava ali, com as feições contraídas, o uniforme um pouco amassado e o olhar visivelmente abalado. Não era mais o superior seguro de si que dava ordem sem rodeios. Ele era um homem enfrentando seus próprios limites. Um soldado forçado a olhar no espelho de sua própria ignorância. Ele deu alguns passos à frente, sem ousar percorrer toda a distância. Eu queria me desculpar. O que eu disse, o que eu fiz, foi inaceitável. Ele respirou fundo, como se as próximas palavras queimassem sua garganta. Eu não vi o seu valor. Pior, eu te reduzi ao que eu pensava ter visto. Uma aparência. Uma impressão. Um preconceito. Naomi o encarou. Por um longo tempo. Não havia raiva em seus olhos, mas uma lucidez gelada, como a de um médico que percebe uma ferida profunda, mas ainda não fatal. Ela respondeu com uma voz calma, controlada, mas firme. O respeito não é dado por meio de condecorações nem por meio de títulos. Ela fez uma pausa. Começa com algo muito simples, major, não assumir. Fallon abaixou a cabeça. Não tinha nada a dizer em resposta. Tudo já havia sido dito. Ele estava errado em todos os aspectos. E este dia, que deveria ser uma homenagem a um soldado caído, também se transformou em um teste moral para ele. Um confronto com sua própria pequenez. Noemi, porém, não se demorou. Virou-se com a postura ereta, a aparência flexível, digna, inabalável. Ela não procurou humilhar. Ela não estendeu a mão. Porque não se tratava de punir, mas sim de deixar o silêncio fazer o seu trabalho. Fallon observou-a se afastar. Ele percebeu, naquele preciso momento, que tinha acabado de cruzar o caminho à verdadeira grandeza. Não há das listras. Não há das medalhas. Mas o de caráter, forjada no fogo da provação, polida pela humildade, temperada na coragem. Ele ficou ali por um momento, imóvel, sozinho na beira do cemitério, enfrentando suas próprias lições. Um ano depois, no mesmo mês de abril em que Marcos Delaney foi enterrado, a base militar de Ridivillele realizou uma cerimônia sóbria, mas profundamente significativa. Naquele dia, soldados, oficiais, famílias de militares, veteranos e civis alistados lotaram a ala reformada do principal prédio administrativo. Na entrada desta nova ala, um mau quarto havia sido organizado em memória daquele que poucos conheceram pessoalmente, mas que todos aprenderam a respeitar. Sargento Marcos Delaney. A sala era iluminada com as paredes cobertas de retratos de soldados mortos, mas no centro, uma grande foto emoldurada chamava a atenção de todos. Mostrava Marcos, jovem, sorridente, uniformizado, em pé diante de um veio empoeirado durante uma missão na África Ocidental. Ao lado, uma bandeira americana sob um vidro. Uma de suas cartas escritas à mão, enviada da base em Gal. Alguns pertences pessoais, um caderno, uma medalha póstuma, um par de luvas de treinamento. Mas o que mais impôs silêncio na sala foi a placa de bronze fixada na parede de mármore preto, logo à direita da entrada. Letras profundamente gravadas proclamavam: aqui foi homenageado um soldado sem família, mas nunca sem um irmão ou irmã de armas. Graças à lealdade da tenente-coronel Naomi Negra, ele não foi esquecido. Cada palavra soava como uma prece sussurrada em nome de todos aqueles que, como Marcos, deixaram para trás apenas seus uniformes e a memória de sua bravura. Na multidão reunida para a cerimônia, Naomi Black estava na primeira fila, ereta, serena, sobriamente vestida com um terno militar cinza escuro. Ela não queria falar. Simplesmente concordar em estar ali, como testemunha em memória em silêncio. Mas todos sabiam que sem ela, esta sala não existiria. Foi ela quem, depois do funeral, escreveu pessoalmente ao Pentágono. Lançou uma recolha para financiar um espaço em memória dos soldados sem família. Convenceu os oficiais e burocratas de que morrer sozinho não deveria significar morrer no esquecimento.
E no fundo da sala, encostado numa parede, discreto, sem trança aparente, estava Major Richard Fallon. Ele não era mais o mesmo homem. Naquele dia ele não falou. Ele ouviu, ele não se colocou no centro. Ele observou. Havia trocado sua autoridade desajeitada por uma postura mais rara, a de um homem que compreenderá tardiamente o valor do silêncio e do aprendizado. Fallon foi um dos primeiros a contribuir para a Fundação Delaney, criada por Naomi para ajudar jovens soldados órfãos e sem apoio familiar. Ele nunca falou sobre isso. Não buscava redenção ou reconhecimento público. Ele simplesmente queria participar, desta vez, da maneira certa. E quando a cerimônia terminou, Fallon ficou sozinho em frente à placa por mais alguns instantes. Releu cada palavra, lentamente. Então, olhou para a foto de Marcos e sussurrou quase para si mesmo. Você tinha uma irmã de armas. E eu tinha uma lição a aprender. Ele deu um passo para trás, fez uma breve saudação à placa e então desapareceu na multidão. Naomi, sem se virar, sabia que ele estivera ali. Ela nunca esperara por um pedido público de desculpas. Ela preferirá a discreta mudança para o arrependimento teatral. E naquele momento, no silêncio da sala, uma verdade se tornou clara. Mesmo aqueles que ninguém espera, podem se tornar imortais, se alguém os defender.